Boa tarde, meus queridos. Então, devido à pandemia do Covid-19, tivemos que paralisar as nossas atividades escolares, mas como foi sugerido pelo governo do estado que nós, professores, providenciasse algo para que vocês não ficassem completamente sem atividades, então eu resolvi fazer videoaulas onde a gente vai discutir os conteúdos e em seguida resolução de exercícios. Então, as videoaulas, como foi proposto na escola, eu vou disponibilizar as videoaulas tanto nas redes sociais como no YouTube e propriamente no Aluno Online. Então, vamos ao que nos interessa. Lembrando que a física é show, né? Como vocês já sabem, e como eu costumo dizer, a física é a ciência mais bela que existe na face da Terra. Então vamos lá, vamos ao que nos interessa, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Que aborda o conteúdo do primeiro ano, que aborda mecânica, e que a gente vai continuar falando sobre a cinemática. Lembrando que a cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem se preocupar com o que está causando aquele movimento, né? Então, dando sequência, a gente vai falar sobre a cinemática. Lembrando que a gente já falou anteriormente sobre os conceitos básicos da cinemática, né? Abordamos o que era movimento, como é que eu posso definir que um corpo está em movimento ou em repouso. Abordamos o que é um referencial, um ponto de referência, né? Abordamos ainda sobre a velocidade, sobre o deslocamento, sobre trajetória, né? E agora a gente vai partir mais adiante a falar um pouquinho sobre a aceleração escalar média, né? Depois disso, nós vamos falar sobre o movimento uniformemente variado. Vamos falar também hoje, na aula de hoje, sobre as funções horárias do movimento uniformemente variado, dos tipos de movimento, né? E, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre os gráficos do movimento uniformemente variado. Ok? Então, dando início, primeira coisa que a gente vai ver, né, o que seria a aceleração escalar média. Então, em resumo, a aceleração escalar média nada mais é do que a variação da velocidade no decorrer do tempo. Ou seja, a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Variação, né, a gente já frisou que quando aparecer essa letrinha grega aí, delta, na física, ela significa variação de alguma coisa. Então, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? E nós vimos que a variação ela vai ser sempre o final menos o inicial. Então, com isso, nós temos que a aceleração média nada mais é do que a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Nós vimos também que as grandezas físicas elas têm unidades de medida, e com a aceleração não é diferente. A unidade de medida da aceleração no Sistema Internacional de Unidades é o metro por segundo ao quadrado, e isso é a unidade padrão. Mas assim como na velocidade, nós temos a unidade usual, mais usual da aceleração, que é o quilômetro por hora ao quadrado. Quando a gente tratou de velocidade nas aulas passadas, a gente viu que tinha como eu converter de metro por segundo para quilômetro por hora, ou vice-versa, usando uma regrazinha básica, certo? Agora a gente não tem como fazer isso diretamente. Então, a primeira coisa, quando a gente for falar sobre aceleração, é o que a gente tem que fazer? Olhar as unidades se elas estão compatíveis. Se não estiverem compatíveis, ou seja, iguais, aí a gente tem que fazer a transformação
antes de aplicar na equaçãozinha, certo? Então, para a gente fixar melhor esse conceito de aceleração, o que seria aceleração, vamos dar uma olhadinha no seguinte exemplo. O exemplo diz o seguinte: um carro de corrida é acelerado de forma que sua velocidade em função do tempo é dada conforme a tabela. Então nós temos aí a tabela do tempo versus a velocidade. Determine o valor da aceleração média nesse carro. Então, como a gente já frisou nas aulas anteriores, a primeira coisa que nós temos que fazer com relação a questões que envolvam cálculos é ler atentamente e retirar as informações que este enunciado nos diz, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que observar a tabela, né? E aí na tabela a gente vai ter a velocidade inicial, né? De acordo com a tabela a gente pode identificar que a velocidade inicial é igual a 20 metros por segundo. Ou seja, no primeiro ponto da tabela diz que a velocidade é 20 metros por segundo quando o tempo é 3 segundos. E a última velocidade que a tabela nos mostra é a velocidade de 60 metros por segundo, que no nosso caso vai ser a velocidade final. Ainda de acordo com a tabela, a gente pode identificar que o tempo onde inicia o registro é o tempo de 3 segundos, ou seja, o nosso tempo inicial, e o nosso tempo final, um tempo de 9 segundos. Depois disso, a gente vai aplicar, ou seja, substituir esses valores na nossa equação da aceleração média, né? Substituindo esses valores na equação que a gente acabou de ver que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então a aceleração média é igual V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Então a aceleração média é igual V final. Olhando lá nos dados, nós vamos ter que V final vale 60 e o V inicial 20. Então 60 menos 20 sobre tempo final 9 menos o tempo inicial 3. Então 60 menos 20 40, 9 menos 3, 9 menos 3 6. Então, a minha aceleração média vai ser de aproximadamente 6,67 metros por segundo ao quadrado. Por que metro por segundo ao quadrado? Porque eu tenho que a velocidade está em metro por segundo e o tempo em segundos. Ou seja, nós temos as unidades compatíveis. Então, nós não precisamos fazer transformação alguma. Ok? Então, dando sequência, nós vamos falar agora um pouco mais sobre o que é o movimento uniformemente variado. Nós já falamos um pouco sobre o movimento uniforme nas aulas anteriores, onde a gente viu que o movimento é uniforme quando a posição muda com a sua velocidade constante, diferente de zero. E agora, no movimento uniformemente variado, nós vamos ter os seguintes conceitos, definições. O movimento vai ser uniformemente variado quando sua velocidade variar uniformemente no decorrer do tempo, ou seja, varia de quantidades iguais em intervalo de tempos iguais. Vamos ter que a aceleração do móvel é constante no decorrer do tempo e diferente de zero, né? Por que diferente de zero? Porque se a aceleração for igual a zero, isso significa que a velocidade não está variando. Então nós não teríamos movimento uniformemente variado, e sim um movimento uniforme. E temos ainda que o espaço percorrido aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo. Nós vamos ver já já porque que a posição vai aumentar
proporcionalmente ao quadrado do tempo quando a gente for falar sobre as funções horárias do movimento uniformemente variável. Então, para a gente fixarmos melhor esses 3 pontozinhos aí, né, com relação ao movimento uniformemente variável, vamos ver mais um exemplo, o que é que o exemplo nos traz. Então, o exemplo diz o seguinte: dizer que o movimento se realiza com uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado significa dizer que, letra A, em 5 segundos o móvel se desloca 5 metros, em cada segundo o móvel se desloca 5 metros. B, em cada segundo a velocidade do móvel aumenta de 5 metros por segundo. C, em cada segundo a aceleração do móvel aumenta de 5 metros por segundo. D, em cada 5 segundos a velocidade aumenta 1 metro por segundo. E a letra E, a velocidade é constante e igual a 5 metros por segundo. Então vamos lá. Nós vimos que a velocidade, a primeira definição de movimento uniformemente variado, diz que a velocidade aumenta uniformemente e igual unidade de tempo. Então, se eu tenho 5 metros por segundo ao quadrado, isso significa me dizer que a cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então, nós teríamos a alternativa correta, a letra B. Ou seja, em cada segundo a velocidade do móvel vai aumentar 5 metros por segundo. Ok? Então, a gente vai seguir adiante. Assim como nós vimos que no movimento uniforme nós tínhamos a posição e a velocidade, a posição variando com o tempo, mantendo-se constante a velocidade, nós tínhamos uma equação para estudar o movimento uniforme, que era apenas a equação horária de quê? Da posição. Porque apenas quem variava com o passar do tempo era a posição. Já no movimento uniformemente variado, nós vamos ter a necessidade de 2 equações. Uma para estudar a velocidade em função do tempo e a outra para estudar a posição em função do tempo. Ok? Então, a função horária da velocidade é uma função idêntica à função do movimento uniforme, onde nós temos a mesma equação, ou seja, uma função do tipo também primeiro grau, certo? Então, eu vou ter uma função onde, lá na função do movimento uniforme, nós tínhamos que a posição final era igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Aqui na equação da velocidade, nós vamos ter a mesma equação, só mudando o quê? As grandezas. Ao invés de posição, eu tenho velocidade final é igual, ao invés de posição inicial, passa a ser velocidade inicial, mais, lá no movimento uniforme, a velocidade era constante. Quem é constante agora? A aceleração. Então, a aceleração vezes o tempo. Onde cada uma dessas letrinhas aí está aí dizendo, né, o que significa cada uma delas. O V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o A, a aceleração, e o T, o instante de tempo. A outra função que a gente vai precisar é a função horária da posição. Ok? Onde agora a gente tem uma função do tipo do segundo grau, né? Uma função maior um pouquinho. E fazendo uma brincadeira, né, com relação ao do movimento uniforme, lá nós dizíamos que a posição era igual a sorvete. Agora é um pouquinho melhor. Ao invés de sorvete, nós vamos ter um sorvetão. Ok? Então, onde S significa a posição final, S0 a posição inicial, V0 a velocidade inicial, e A a aceleração, e T o instante de tempo também. Então, para a gente dar uma fixada melhor, vamos ver 2 exemplozinhos que tratam essas 2 funções horárias. Ok? Então, o que é que diz o nosso exemplo?
O primeiro exemplo diz o seguinte: a velocidade de um corpo executa um movimento uniformemente variado, MOVE, é dada pela expressão V igual a 6 menos 2t em unidades do SI. Determine. Então, primeira coisa, gente, quando a gente tem aí essa siglazinha aí, SI, significa Sistema Internacional de Unidades. E nós vimos que quando a gente está falando no Sistema Internacional de Unidades, as unidades padrão para a posição é metros, para o tempo segundos, para a velocidade metro por segundo, e nós acabamos de ver que para a aceleração a unidade é metro por segundo ao quadrado. Então, a letra A diz o seguinte: a velocidade inicial do corpo. Na letra B ele quer saber qual a aceleração do corpo. E na letra C, a velocidade do corpo no instante 8 segundos. Isso é o primeiro exemplo. Temos ainda o segundo exemplo, que diz que a função horária da posição de um ponto material, dada em unidade do sistema internacional. Lembrando, sistema internacional a gente vai ter que ter a posição em metros, o tempo em segundos, a velocidade em metro por segundo e a aceleração em metro por segundo ao quadrado, que se move com a aceleração constante fornecida a seguir. Então, S é igual a 15 mais 10t mais 2t ao quadrado. Então, qual a sua velocidade inicial, sua posição inicial e sua aceleração? Então, vamos lá, vamos praticar o que é que diz aí, ver o que é que, quais são as informações que essas duas questões trazem para a gente. Então, primeiro, nós temos o seguinte: para resolvermos as alternativas A e B da primeira questão, devemos comparar a equação do enunciado, que a equação é essa, com a equação da velocidade. Então, nós vimos que a equação do enunciado é V igual a 6 menos 2t. E a equação da velocidade que a gente acabou de ver, ela é V igual a V inicial mais AT. Então, se a gente observarmos, nós vamos ter aí, né, quem está no lugar de quem aí, a gente vai identificar quem é a velocidade inicial e a aceleração. Então, nós temos aqui, portanto, a minha velocidade inicial vai ser 6 metros por segundo. Por que 6 metros por segundo? Porque eu tenho a unidade no sistema internacional. E a aceleração, quem é que está no lugar de A na equação em cima? O menos 2. Então, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, com isso, quando a gente pedir a velocidade inicial e a aceleração com relação à equação da velocidade, nós temos o seguinte, que a velocidade inicial é o termo independente, ou seja, o termo que está sozinho na equação. Quem que está sozinho na equação? O 6. E o termo que está acompanhado de t vai ser a minha aceleração, ou seja, quem está acompanhado de t na equação é quem? O menos 2. Então, menos 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Já no item C, nós vamos ter qual será a velocidade no instante 8 segundos. O que isso quer me dizer? Que eu vou pegar a equação que nós temos aí no enunciado, V igual a 6 menos 2t, e substituir o t pelo tempo que ele nos dá aí, que é 8 segundos. Ou seja, trocar o t por 8. Então, V é igual a 6 menos 2t. Então, V é igual a 6 menos 2 vezes t, que vale quanto? 8. V é igual a 6 menos 2 vezes 8, 16. Então, 6 menos 16 é igual a menos 10 metros por segundo. Ronaldo, mas como assim menos 10 metros por segundo? Nós vimos que o movimento uniforme, lá quando a gente estava falando de movimento uniforme, ele pode ser progressivo ou retrógrado. Movimento progressivo, quando o móvel se desloca no sentido da trajetória. E retrógrado, quando o móvel se desloca no sentido contrário à trajetória. Ou seja,
Se a velocidade for positiva, é porque ele está no sentido da trajetória. Se a velocidade for negativa, é porque ele está no sentido contrário à trajetória. Ok? Vamos partir para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele dá uma função horária do movimento uniformemente variado e pede para encontrar quem é a posição inicial, quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Comparar o quê? A equação do enunciado com a equação da posição que a gente acabou de ver. Então nós temos aí a equação do enunciado e temos a equação da posição, onde a gente tem aí S é igual a S inicial mais V0t mais 1 meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, portanto, quem que está no lugar da posição inicial aí? O que está pintado de verdezinho aí para facilitar a nossa vida, certo? Então a posição inicial é o termo que está sozinho na equação. Quem que está sozinho? O 15. Então 15 metros, porque o sistema internacional diz que a posição é dada em metros. Ok? Temos ainda a velocidade inicial. A velocidade inicial é o termo que está acompanhado de t. Quem está acompanhado de t? O que está de amarelo aí, ó. Então a velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo. Note que a aceleração está sendo dividido por 2 aí, ó, na equação de baixo. O a multiplicado por 1 dividido por 2. Então isso quer dizer o quê? Que a nossa aceleração vai ser sempre o dobro do número que está acompanhado de t ao quadrado. Quem está acompanhado de t ao quadrado? O 2, o vermelhozinho aí. Então nós temos, ó, a sobre 2 é igual a 2. Então isso significa que o meu a vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então a gente vai dar continuidade e nas atividades, ou seja, nos exercícios, a gente vai bater ponto a ponto desse aí para a gente tentar entender o que cada coisinha dessa aí nos traz de informação. Ok? Como a gente tinha lá no movimento uniforme, nós também vamos ter no movimento uniformemente variado. Lá no movimento uniforme a gente classificava o movimento em progressivo ou retrógrado. E aqui, tratando-se de movimento uniformemente variado, a gente vai classificá-lo em acelerado ou retardado, ou desacelerado, como queira. Então, movimento acelerado é quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, ou seja, possuem o mesmo sinal. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho o produto entre a aceleração e a velocidade for maior do que zero, é porque o movimento é acelerado. Ou seja, isso quer me dizer que velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Ou seja, se eu tiver aceleração positiva e a velocidade também positiva, isso significa que o movimento é acelerado. Se eu tiver velocidade e aceleração com sinais contrários, isso significa que eu vou ter um movimento retardado ou desacelerado. Movimento retardado, então, é o que? É quando a velocidade e a aceleração estão em sentidos opostos, ou seja, possuem sinais diferentes. Isso quer dizer o quê? Que num produto da aceleração vezes a velocidade vai dar um número menor do que zero, ou seja, um número negativo. Vejamos um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, um carro se movendo com uma certa aceleração e o motorista, por algum motivo, necessite frear. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade vai estar diminuindo, ou seja, a velocidade vai estar indo para um lado e a aceleração no sentido contrário, que é a desaceleração do freio. Então isso ocasionaria o que? Retardar o movimento do carro. Ok? Então, para a gente fixar um pouquinho melhor, vamos ver o que traz o nosso exemplo. Então, o exemplo diz o seguinte:
Se o movimento de uma partícula é retrógrado e retardado, então a aceleração escalar da partícula é. Então vamos lá. Lembrando, quando o movimento é retrógrado, significa que a velocidade é negativa, né? A gente lembra lá das aulas anteriores. E o movimento é retardado, a gente acabou de ver que o movimento é retardado quando eu tenho o quê? Velocidade e aceleração com sinais contrários. Então, isso significa o quê? Que se o movimento é retrógrado, eu já sei que a velocidade é negativa. Então, se a velocidade é negativa, para que o movimento seja retardado, isso significa que a aceleração tem que ser o quê? O contrário. Tem que ser o quê? Positiva. Então, ó, nós temos que o movimento é retrógrado, ou seja, velocidade menor do que zero. É retardado quando o quê? A aceleração for maior do que zero. Por quê? Para que seja retardado, tem que ser velocidade e aceleração tem que ter sinais contrários. Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Nós teríamos a alternativa correta, seria a letra D, né? Cuja aceleração da partícula é positiva. Então, chegamos ao final da nossa primeira aula aí, da nossa primeira videoaula, né? Qualquer dúvida, vocês podem chamar no Zap ou até mesmo pelo Facebook, Ronaldo Souza, né? Fico no aguardo de vocês. Então, tenhamos todos uma boa tarde, um bom final de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, galera. Vamos lá. E se olhar pelo Facebook, vai estar tranquilo. Se olhar lá pelo professor online, aluno online, também vai estar tranquilo. E se for pelo YouTube, deixa aquele like lá, se inscreve no canal, para que a gente tenha mais motivos para estar postando essas aulas. Ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.